Vamos começar revendo um problema de equação linear, que foi, de fato, a técnica que nós aprendemos na aula passada. Então, começando com um probleminha que é uma equação linear. Então, um exemplo. X, aqui a variável independente eu estou passando para x, menos 3y de x, igual a x à quarta cosseno x. Ok? Muito bem. E y com dado inicial y de 2π igual a 0. Muito bem. Então, lembrem, nós descobrimos uma técnica para resolver as equações lineares. Então, toda equação linear de primeira ordem pode ser resolvida encontrando o fator integrante. Não é isso? Então, eu preciso colocar a equação naquela forma para a qual eu desenvolvi o fator integrante. Então, esta equação, eu estou trabalhando, vamos dizer, para x positivo. Estou trabalhando neste domínio. Então, eu posso reescrever esta equação desta forma. Ok? Por quê? Porque a fórmula que eu desenvolvi, eu exigia que aqui este coeficiente fosse 1. Correto? Então, quem é o P de x? O P de x, lembre, eu estou sempre com esta fórmula. Y' mais P de x y igual a um f de x. Então, quem é o P de x para este problema? É justamente menos 3 sobre x. Então, eu calculo o fator integrante. Eu sei que a fórmula do fator integrante, μ de x, é igual a e elevado à integral de p de x dx. Portanto, e elevado à integral de menos 3x dx, isso é e elevado a menos 3 log x, x é positivo, portanto eu não ponho módulo, né? E eu já vi que eu posso tomar constante arbitrária como sendo 0. Tá certo? A gente justificou isso na aula passada. Portanto, propriedades do log, isto é e elevado a log x menos 3. E são funções inversas, portanto, x menos 3 é o meu fator integrante, x elevado a menos 3. Eu multiplico toda a equação, tomando cuidado de usar a equação certa, que é esta daqui, não esta. Esta daqui acabou. Eu estou, neste formato, descobrindo um fator integrante para esta equação. Então, eu multiplico esta equação por x menos 3. Então, eu tenho x menos 3y' de x, menos x menos 3 vezes 3 sobre x, y de x, igual, aqui eu simplifico, é um x ao cubo, mas eu estou multiplicando toda a equação por x menos 3, que é o fator integrante. Ok? Multipliquei toda a equação pelo fator integrante x menos 3. Agora, eu sei que o lado esquerdo, fator integrante é isso, torna a equação integrável. Eu sei que o lado esquerdo vai ser a derivada, é o d dx, do fator integrante vezes a função desconhecida. Foi assim que a gente deduziu, de fato, esta fórmula.
tá certo? Aí eu checo para ter certeza que é isso mesmo, que este lado esquerdo inteirinho pode ser escrito assim. Regra do produto, x menos 3 vezes y', certinho. Mais y vezes a derivada de x menos 3. Y e a derivada de x menos 3 é menos 3x a menos 4. Menos 3, aqui é x elevado a menos 4. Então, tá certinho. Ok? E isso é igual, aqui nós simplificamos, encontramos cosseno x. Então, agora, eu posso integrar dx, integrar dx. Aqui, a integral da derivada é o próprio, esta função, x menos 3 y de x, igual a primitiva do cosseno é o seno, e a constante das duas integrações eu escrevo aqui. Ok? Até aí tudo bem? E agora eu substituo o dado inicial y de 2π igual a 0. Então, eu substituo, eu sei que o x é 2π e o y é 0. Então, multiplicando tudo por x ao cubo, mais cx ao cubo. Então, antes de substituir o dado inicial, isso é o que eu chamo de solução geral. Solução geral. Agora, nós vamos substituir o dado inicial, que diz, eu estou em x igual a 2π e nesse valor o y vale 0. Então, substituindo o dado inicial, eu tenho 0 igual 2π ao cubo, só que seno de 2π já é 0, mais c 2π ao cubo. Bom, isso é 0, 0, o único jeito disso ser 0 é se c igual a 0. Então, para esse dado inicial, a solução é x ao cubo seno de x. Então, a minha solução para o PVI, para o problema de valor inicial, que eu vou abreviar PVI. Ok? Então, o que nós vimos é que para esta equação linear, existe um método para resolver. As não lineares contrastam assim absurdamente com as lineares, porque as não lineares não existe um método que possa resolver uma equação não linear. São muitos métodos. Então, hoje, por exemplo, eu acho que nós vamos ver uns 5 ou 6 métodos diferentes para um tipo de equação não linear. Então, se não for uma equação linear, temos que ver caso a caso. Tentar classificar, se a equação tem esta propriedade, use tal substituição que funciona. Então, vamos ver vários casos de equações não lineares e como resolvê-las. Tem um tipo de equação chamada equação separável. Tá? Uma linear, em alguns casos, até pode encaixar aqui também. O que é uma equação separável? Toda vez que eu puder escrever
a minha equação da seguinte forma: y' de x igual a, vamos chamar, g de x sobre h de y, por exemplo. Tá? O que eu estou dizendo com isso? Simplesmente que o lado direito eu consigo escrever como um produto de uma função que só depende de x e outra que só depende de y. É só isso, que eu posso separar como um produto, ou seja, posso pensar na realidade dessa forma, que é um produto. Aqui só depende de x, aqui só depende de y. Tá certo? Até aí tudo bem, né? Então, é uma característica da equação. O que é importante? Primeiro, toda vez que eu estou escrevendo y é uma função de x. Então, isso é importante a gente... Eu não escrevo, mas está subentendido de que y é função de x, sempre. Tá certo? Y é a nossa função desconhecida. Isso é importante termos em mente. Muito bem, então como que eu resolvo esta equação? Então, nós vemos o seguinte, que se eu escrevo esta equação da seguinte forma, h y de x, y' de x, igual a g de x, eu vou fazer uso do fato que eu tenho a regra da cadeia, tá certo? Porque agora, olhando para isto desta forma, eu vou dizer o seguinte: integre este lado dx e integre este lado dx. Aí vejam o que eu preciso. Vejam o que eu preciso. Se eu encontrar a primitiva desta função h, a função h, eu encontro a primitiva, vamos chamar de h grande, é a primitiva, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a derivada de h grande é o hzinho. É a primitiva, então eu sou capaz de integrar. Eu afirmo que a primitiva, portanto, de toda esta integral é esta função daqui. Isso é verdade? Como é que eu checo? A provinha real, né? Derivamos esta função. Quem é a derivada desta função? Regra da cadeia. Então, a derivada, o d dx, desta função h de y de x, é a derivada de h grande na função y de x, pela regra da cadeia, vezes a derivada da função y de x, ou seja, y' de x. E a derivada de h grande, nós já vimos, porque eu escolhi como sendo a primitiva, é o hzinho. Que é precisamente o meu integrando aqui. Tá certo? Então, está aqui. E isso é igual, agora eu integro isso tudo aqui. Bom, aqui é o cálculo direto, né? É a integral de uma função. Então, alguma técnica, vocês vão resolver encontrar a primitiva g de x. E aí, a constante das duas integrações. Fácil, não? Bem fácil essa técnica. Separa, na realidade, o que eu estou fazendo? Separando, para resolver esta equação, jogando o que é y para um lado e deixando tudo que depende de x do outro. Tá certo? Então, vejam,
Muitas vezes, nas resoluções, essa técnica de jogar HY, né? Y função de x, y' de x igual a g de x. Essa é a técnica, separa o y do x. E o que eu fiz aqui, tá certo? É o dy dx igual a g de x. Então, na realidade, o que que eu fiz ali? Eu integrei dx e eu integrei dx. Foi isso que eu fiz. Separei y de um lado, g do outro. Agora, como o método, eu acabei de provar, depende de encontrar uma primitiva para o hzinho, é só isso, eu posso abusar da notação, tá? É um abuso só de notação, e escrever esta integral como hzinho de y dy. Tá certo? Eu meio que ignoro que o y é função de x. Por quê? Eu sei que é função de x, mas eu sei que tudo que eu preciso neste método é calcular a primitiva do hzinho. Então, eu escrevo, os alunos gostam de dizer, eu cortei o dx com dx. Não cortei dx com dx. É um abuso de notação. Isto significa apenas isto, é a mesma coisa. Só que eu escrevo de uma forma mais simplificada assim. Igual à integral de g de x dx. Então, na prática, o que nós vamos estar fazendo é isto. Joga y de um lado, dy, x do outro, dx e integra. Tá bom? Mas esta notação sempre significa isso, que vem da regra da cadeia. Ok? Exemplos. Olha, uma equação linear que é separável. Por exemplo, essa equação. Por quê? Eu posso separar y do lado esquerdo. Aqui é o dy dx, é o y', igual a menos 6x. Ok? E aí eu integro. Então, eu posso simplesmente integrar novamente, gente, eu estou aí, saio dividindo por y, tem um domínio a equação, tá certo? Então, eu já estou supondo aqui que eu estou fazendo a restrição que o y é diferente de zero, da função identicamente zero, porque eu dividi, né? Muito bem, aí eu integro e eu obtenho, suponha que eu estou no caso y estritamente positivo, ou se for y estritamente negativo, quando eu escrever o log de y, se y for negativo, eu tenho que escrever log de menos y. Como y é positivo, eu escrevo log de y. Então, isso. Se eu não quiser fazer a restrição, simplesmente ponho o módulo e pronto. Tá? Então, se eu não tenho esta restrição, log de y em módulo. Igual a menos 6x² sobre 2 mais uma constante. Tá certo? Então, integramos a equação simplesmente passando todas as funções, tudo que depende de y para um lado e tudo que depende de x do outro e integrando. Vamos para outros problemas mais, agora realmente não lineares.
Pergunta, é separável? O lado direito é o produto de uma função de x vezes uma função de y? É. Então, eu uso justamente a ideia de passar o que depende de y para um lado, dy dx, que é igual a 2x. E agora eu integro, né? Então, abusando da notação, nós já vimos que eu posso fazer isso daqui, 2x dx. Integra, integra e acabou-se. Tá certo? Muito bem, então vamos integrar. Isto por uma substituição, a integral da esquerda, du é dy, então eu tenho 1 sobre u elevado a meio, du, e isso, u elevado a menos meio, integra da u elevado a meio, dividido por meio, vezes 2. Então, esta é a primitiva desta, eu vou deixar para colocar a constante arbitrária nas duas. Então, eu já calculei aqui, e, portanto, o lado esquerdo é 2 vezes u elevado a meio, que é y menos 1, mais, então, eu tenho isso. Esta é a minha solução, igual a x ao quadrado e a constante das duas integrações eu coloco aqui. Tá bom? E essa é a minha solução na forma implícita. Tá ótimo. Dúvidas? Essa que é a ideia. Agora, óbvio, a dificuldade desse método vai depender de que integral que eu tenho para calcular a primitiva. Porque o método é simples, joga a função de y para um lado e de x para o outro. Então, outro exemplo. Algumas vezes não é muito óbvio que a equação seja separável. Peguem este exemplo daqui. X ao quadrado y' igual a 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado menos x ao quadrado y ao quadrado. Tá certo? Bom, primeiro, por que esta equação não é linear? Tem um termo aqui que está gritando, não sou linear. Quem é esse termo? O y ao quadrado, tá certo? Então, não é linear, né? Como a gente mostrou, uma equação homogênea linear, esta é linear e separável. Esta é linear e separável, porque encaixa naquele formato. Esta não é. Tá certo? Esta não é. Agora eu quero justamente ver, será que ela é separável? Não está óbvio que é separável. Então, tem um pouquinho de álgebra para fazermos, para checar se ela é separável. Então, eu observo que este y ao quadrado pode ser fatorado. Então, eu tenho x ao quadrado, y' igual a 1 menos x ao quadrado, mais y ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, fatorei o y ao quadrado. E agora, eu posso fatorar o 1 menos x ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado y' igual a 1 menos x ao quadrado, que aparece aqui, e que multiplica 1 mais y ao quadrado. Tá certo? Agora eu olho para isso daí e o que eu vejo?
É separável? Dá para jogar x de um lado e y do outro? Sim. Então, eu passo o y' aqui, né? Que é o dy dx, igual a 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá certo? Então, eu separei. Mas teve um trabalhinho inicial algébrico. Agora, isto é o dy dx, certo? Então, eu substituo aqui, este é o meu dy dx. Então, agora é só integrar. Então, eu integro 1 sobre 1 mais y ao quadrado dy igual a integral de 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. Aqui a primitiva, relembrando lá do cálculo 1, é o arco tangente de y, tá certo? E aqui dá para simplificar e ter uma soma, né? Então, aqui eu tenho o arco tangente de y igual. Aqui, este termo é x menos 2 menos 1. 1 sobre x ao quadrado menos 1. Tá certo? Então, basta integrar isso daí, que é x menos 1 dividido por menos 1. Põe menos 1 aqui. Menos, primitiva de 1 é x e c é a constante arbitrária das duas integrações. Muito bem, então essa seria a minha solução implícita. Eu posso aplicar a função inversa do arco tangente, que é a tangente, aos dois lados da equação, para explicitar o y. Mas posso também deixar assim. Tá bom? Ok? Bom, então essa técnica de equações separáveis é muito conveniente. É uma técnica fácil e muito conveniente. Agora nós vamos entrar em outras técnicas que são chamadas técnicas de substituição. Tá certo? Tem várias. Começar com uma bem simples. Então, esses são o que nós chamamos os métodos de substituição. Ok? Então, suponha que eu tenha uma equação do seguinte tipo. Y', ou seja, dy dx igual, e o lado direito é uma combinação linear de x e y, assim. Ou seja, o lado direito é escrito dessa forma. Quando x e y aparecem, do lado direito aparece sempre numa forma assim, onde A, B e C são constantes. Tá? Então, A, B, C constantes. Muito bem. Então, a substituição que eu quero fazer aqui é muito interessante, porque sempre que eu fizer essa substituição para esta equação, a equação se torna separável. Porque, em princípio, não precisa ser. E aí, o que eu faço com uma equação dessas? Não tem, a gente vai ver um exemplo em seguida. Mas vejam que se eu faço a seguinte substituição, V igual... E lembrem, quando eu estou fazendo esta substituição, é v de x, uma nova função que eu quero que seja a função ax mais b, o y é sempre função de x mais c. Ou seja, o v de x é esta nova função. Eu estou substituindo dentro da minha equação, toda vez que aparecer ax mais by mais c por v. Tá? O que eu preciso? Uma vez que eu faço uma substituição, um candidato à substituição, essa v de x, eu preciso derivar.
porque eu tenho que substituir tudo que aparece na equação, inclusive o y'. Tem que sumir daqui o y'. Quem é o y' em função de v? Basta derivar esta equação. Então, aqui eu derivo. Então, aqui eu vou fazer o d de x. Então, eu tenho v' de x. Quem que é a derivada de a vezes x? A. Mais b, derivada de y de x é o y' de x, derivada da constante é zero. Portanto, eu já sei quem é o y' em função de v'. Agora, eu substituo tudo na equação. Então, aqui, a minha equação, substituindo v e v'. Quem é o y'? É v' menos a dividido por b. Isso é o y' que está aqui. v' menos a dividido por b. Isso é igual a f de v. Tem y nesta equação? Que eu acabei de escrever? Não, substitui tudo por v, v', acabou o y. Então, é uma equação em v agora. Minha função desconhecida é v de x. E eu afirmo que esta equação é uma equação separável. Então, eu tenho aqui dv dx, que é o v', menos a, igual a b vezes f de v. Ok? Agora, dv dx é igual a b vezes f de v mais a. Este lado tem x? Não, não aparece o x explicitamente. Obviamente, v é sempre função de x. Mas é a minha função desconhecida v de x. Então, eu posso passar tudo que depende de v para um lado e integrar. E x não tem nada, é só o 1 dx. E aí eu integro. Separei, integrei. Então, esta substituição tem a vantagem que torna a equação original numa equação separável que eu sei resolver. Vamos ver um exemplo disso daí, dessa substituição. Então, y', exemplo. Y' igual a x mais y mais 3 ao quadrado. Essa equação é linear? Não é. Parece um y ao quadrado por aí. Não é. Tá certo. Mas tem esta cara, não tem? O lado direito não está escrito como esta combinação linear? Ó. Então, eu vou fazer isto, esta substituição que eu acabei de mostrar para vocês. Uma vez que eu faço a substituição, eu preciso derivar 1 mais y'. Derivo. Portanto, agora eu substituo v e v' dentro da equação. Y' é v' menos 1, igual, isto tudo é v, que está dentro do parênteses, v ao quadrado. Certo? Até aqui tudo bem? Então, nós temos v' igual a v ao quadrado mais 1. É separável, eu já provei que sempre é separável. E, de fato, isto é o dv dx, então é 1 sobre v ao quadrado mais 1
dv dx igual a dx. Separo e integro. E aí, aquela integral é o arco tangente de v, igual a integral de dx é x, e a constante das duas integrações. E agora eu sei, eu não vou deixar a resposta em termos de v. V foi só uma substituição para auxiliar a resolução. Então, eu ponho de volta nas variáveis que depende de y. Então, arco tangente de x mais y mais 3 igual a x mais c. Novamente, na forma implícita, eu posso aplicar tangente aos dois lados da equação para deixar na forma explícita. Outro tipo de equação que é interessante, tem uma forma interessante, são as equação homogênea. E aqui eu estou usando, na realidade, o termo homogêneo diferente, de uma forma diferente da que eu apresentei na primeira aula. Lembrem, por favor, que homogêneo, na maior parte desta disciplina, não significa o que eu vou escrever aqui agora. Homogêneo eu tenho uma equação linear igual a f de x. Quando f de x é zero, eu digo que é homogêneo. Isso é uma definição de homogêneo. Aqui é quando eu tenho o lado direito da equação escrito sempre na forma y dividido por x. Ou seja, toda vez que a minha f, o lado direito, for esse quociente y dividido por x, ou x dividido por y, que é aquele joguinho da inversa ali, né? Eu sempre posso dizer que uma função x dividido por y é uma função deste tipo porque é do tipo 1 sobre y sobre x. Então, tanto faz na realidade. Mas o ponto é que eu preciso que todo o lado direito seja expresso dessa forma. Ok? Então, quando eu escrevo a minha função dessa forma, então eu faço novamente uma substituição. Eu digo que a minha função v de x é o y de x sobre x. É o y de x sobre x. Fiz a substituição, o que eu tenho que fazer? Derivar. Tá certo? Para poder substituir o y' também. Então, eu vejo que isto é a mesma coisa que v de x vezes x. E agora eu derivo aqui. D dx. O que eu uso para derivar x vezes v de x? Regra do produto. Então, eu vou derivar x, que dá 1, v de x, mais x, v' de x, igual a y' de x. Pronto. Agora, eu substituo na equação. Bom, substituindo na equação, eu vou observar que sempre acontece o seguinte: esta equação novamente se torna uma equação separável, sempre. V de x mais x, v' de x é o y' igual a f de v. Substituir dentro da equação.
Muito bem, então eu tenho aqui x, o v' é dv dx, igual a f de v menos v. E, portanto, eu posso, de fato, integrar passando tudo que depende de v para um lado e tudo que depende de x para o outro. Separei, integrei. Então, uma equação homogênea com essa substituição sempre cai numa separável.